Wolverine com certeza é um dos super-heróis mais populares de todo o mundo. Ele foi o protagonista da maior parte das séries animadas e filmes dos X-Men por muitos anos, e nós o veremos novamente em Deadpool e Wolverine, com isso concretizando a tão aguardada chegada dele no universo cinematográfico Marvel. Mas será que você realmente conhece o personagem depois de todos esses anos? Bom, tem algumas coisas que eu tenho certeza que você não sabia, como por exemplo o nome dele de verdade nem ser Logan. Ficou curioso? Então fica no vídeo até o final, porque hoje eu vou te contar a história completa do Wolverine. Fala galera, bora bater um papo? Eu sou o Joca, você está no Origem Geek, sejam muito bem-vindos. Com certeza, quando você pensa em X-Men, o primeiro mutante que vem na sua cabeça é o Wolverine. Ele acabou ganhando muita força ao longo de todos esses anos, ele sempre foi extremamente popular. Ele é um personagem extremamente carismático que todo mundo gosta. Só que a sua verdadeira história não é tão popular assim. Muita gente acaba ficando perdida em saber da onde o Wolverine surgiu, qual de fato são os seus poderes, qual que é toda a sua história, se ele tem filho, qual que é o seu nome verdadeiro. E é exatamente isso que eu vou contar pra vocês no vídeo de hoje. Pode ter certeza que no final desse vídeo daqui, você vai sair um expert em Wolverine. É uma promessa pesada, mas que eu tenho certeza que vai ser cumprida no final desse vídeo, beleza? Então fica comigo até lá. Mas antes, já deixa aqui nos comentários qual que é a sua opinião sobre esse personagem. Você gosta dele? Em qual ranking, em qual posição do seu ranking de personagens favoritos da Marvel ele tá no seu? E aproveita também pra já ir largando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para você não perder nenhum vídeo, que aqui são vídeos novos todos os dias com conteúdo variado que eu tenho certeza que você vai gostar. E agora, sem mais enrolação, vamos começar a contar a verdadeira história do nosso querido Carcaju. O verdadeiro nome do Wolverine, ao contrário do que muitos pensam ser Logan, na verdade é James Howlett. Ele tem 1,60 de altura e pesa na casa dos 88 quilos. E a sua primeira aparição foi na revista em quadrinho Incrível Hulk 180, de outubro de 1974. James Howlett, que mais pra frente na sua história seria conhecido como Wolverine ou Logan, acabou nascendo na virada do século, e ele era uma criança normal, ele era um ser humano normal, só que havia nascido com algumas paradas diferentes do que os humanos de fato normais. Ele era um mutante que tinha uma incrível habilidade de se curar de qualquer ferimento numa maneira impressionante. Você cortava o dedo dele com a faca e segundos depois já parecia que não tinha acontecido nada. Além disso, ele também conseguia tirar garras dos seus punhos, mas esse seu poder só foi aparecer pela primeira vez quando ele estava tendo uma discussão em casa, quando ele estava sofrendo uma agressão em casa. E ao longo dessa briga, ele acabou tirando as suas garras e matando o seu agressor. E ao contrário do que muitos pensam, as garras do Wolverine não eram feitas de adamantium, e sim de ossos comum. E mais pra frente isso seria substituído, mas calma que é já que a gente chega lá. E ele, forçado pela sua natureza de abandonar aquele mundo totalmente confuso e caótico que ele cresceu, James Howlett acabou viajando o mundo inteiro, se tornando uma espécie de andarilho. E todas as memórias traumáticas da sua infância acabaram sendo apagadas da sua memória graças ao seu fator de cura, ou seja, ele meio que acabou ocultando todas elas por conta desse seu trauma. Era algo que machucava ele, apesar de não ser um machucado físico, era um machucado emocional, um machucado mental, e por isso seu fator de cura entrou em cena e acabou curando tudo isso, fazendo com que o Wolverine esquecesse do seu verdadeiro passado e se transformasse num homem sem história. Ele também acabou mudando seu nome de James Howlett para Logan, que deveria ter sido o nome do zelador da propriedade em que ele vivia, da casa dos Howlett, que poderia também ter sido seu verdadeiro pai. No entanto, esse verdadeiro Logan e toda essa sua história já tinha ficado muito para trás no passado, e o Wolverine não queria se lembrar de nada disso. Ele também acabou sobrevivendo fazendo alguns trabalhos extremamente braçais que exigia muito da sua força, coisa que fez com que aumentasse a sua durabilidade e estamina. Só que ele acabou se perdendo no meio dessa sua rotina bem repetitiva. E ele também acabou lutando as duas guerras mundiais, uma hora morando no Japão e depois indo morar numa cidadezinha, num lugarzinho bem pequeno, também conhecido como Madripoor, que era um lugar sem muita lei, ou seja, o melhor lugar para piratas e também para bandidinho de meia tigela. Graças ao seu fator de cura, o envelhecimento do Logan era totalmente diferente do que qualquer outro ser humano, então ele aparentava ser muito mais jovem do que de fato ele era. E depois de um tempo ele acabou se juntando a algumas forças especiais canadenses, fazendo alguns trabalhos de espionagem para eles.
Só que esse projeto secreto canadense estava querendo elaborar um soro do super soldado muito parecido com o do Capitão América, para eles poderem concorrer com isso. Porque não é legal você saber que os Estados Unidos têm um super soldado que pode descer a porrada em todos os seus agentes e você não ter nada. E bom, vocês já sabem o resultado dessa história, né, galera? O Logan acabou sendo sequestrado e sendo utilizado como cobaia por esses caras. E agora Logan não era mais o seu nome, muito menos Wolverine, e ele só era chamado de Arma X. E lá ele foi cobaia de várias torturas, de várias coisas extremamente pesadas que acabaram tirando ainda mais a humanidade do seu corpo, sem contar as lavagens cerebrais que fizeram ele virar um soldado, uma máquina de matar que era a melhor do mundo. E essas lavagens cerebrais acabaram confundindo ainda mais a mente do Wolverine, então se ele já não era muito certo da cabeça sobre o seu passado e toda a sua história, agora que ele não ia ser mesmo. Outra coisa que eles fizeram para transformar o Wolverine ainda mais mortal foi revestir todos os seus ossos com metal indestrutível, também conhecido como adamantium. E é óbvio que seria impossível manter em sua posse e em seu controle um personagem, um ser tão poderoso quanto esse, e o Logan acabou conseguindo se libertar e aniquilando todo mundo da Arma X e acabando com esse seu projeto. E depois disso ele acabou levando uma vida selvagem no meio do Canadá, até o ponto que ele acabou conhecendo o Dr. James MacDonald Hudson e também a sua esposa Heather. E foram eles que colocaram o Logan no caminho da humanidade de novo. Eles acabaram levando a besta para sua casa e tratando dele, cuidando de todos os seus ferimentos, cuidando de todos os seus traumas e tratando ele muito bem. Mas é óbvio que eles não estavam fazendo isso porque eles eram apenas bons samaritanos. O Hudson era um cientista canadense que estava na procura de criar um super traje para conseguir virar um super-herói na esperança de se juntar com o Quarteto Fantástico, um novo grupo de super-heróis que tinha acabado de surgir lá nos Estados Unidos. Na tentativa de conseguir criar um grupo canadense de super soldados, o Hudson acabou levando Logan até o grupo chamado Alpha Flight, e foi lá onde ele acabou ganhando o tão famoso nome Wolverine. O Hudson tinha a intenção de que o Wolverine fosse o líder dessa nova força de choque. Só que tudo isso acabou mudando quando um homem careca numa cadeira de rodas acabou aparecendo em sua vida. E esse homem não era ninguém menos do que o professor Charles Xavier, também conhecido como Professor X. Ele era um mutante, um telepata extremamente poderoso que estava formando a equipe clandestina também conhecida como X-Men. Óbvio que o Professor Xavier acabou reconhecendo a natureza mutante do Wolverine e acabou perguntando se ele queria se juntar a ele lá nos Estados Unidos, numa casa, numa escola para seres superdotados, onde ele acabaria se integrando na equipe dos X-Men, e o Wolverine acabou aceitando. E apesar dessa sua natureza selvagem ter atrapalhado um pouco do convívio no começo dessa história toda, o Wolverine acabou achando amigos e família dentro desse grupo, e acabou se transformando também num dos principais apoiadores pelo sonho do Professor Xavier de conseguir criar um mundo onde humanos e mutantes poderiam coexistir pacificamente. Óbvio que ele sempre fazia algumas piadinhas sarcásticas, mas ele sempre estava lutando pelo bem do seu grande líder. E foi aí onde realmente a história do Wolverine acabou começando, porque ele acabou se juntando também com os Novos Vingadores, uma equipe formada pelo Capitão América depois de todos os acontecimentos da Guerra Civil, acabou ajudando a restaurar a realidade depois da Feiticeira Escarlate ter surtado e apagado quase todos os mutantes da história, e depois que ele conseguiu fazer isso, ele não apenas restaurou todos os mutantes e toda a realidade, ele acabou recuperando todas as suas memórias perdidas. E foi aí onde o Wolverine acabou lembrando quem que foi o mandante da morte da sua esposa, Itsu. E essa pessoa havia sido Romulus, o líder dos Lupins. E ele não apenas matou a mulher do Wolverine, ele acabou sequestrando o seu filho que ainda estava no ventre da mulher, cara. E ele acabou apagando todas as memórias do Wolverine e treinando o seu filho, também conhecido como Daken, para se transformar numa grande máquina de matar e pegando um ódio tremendo do seu pai. Depois que o Wolverine acabou tomando consciência de que o seu filho Daken tinha sido treinado para matá-lo e que ele sabia a maneira de matar o Wolverine, ele acabou meio que bolando um plano para conseguir capturar esse seu filho. Ele meio que armou uma emboscada juntamente do Soldado Invernal, que acabou contratando o Deadpool, e depois que o Deadpool conseguiu pegar o Wolverine e capturar o Wolverine, o Soldado Invernal acabou aparecendo e dando um tiro na cabeça do Daken com uma bala de carbonita, algo que impediu seu fator de cura, que era igualzinho do seu pai, entrar em ação. O Wolverine então acabou
acabou pegando seu filho tendo a esperança de conseguir restaurar a sua memória e mostrar pra ele que, tipo, ele era um cara de boa. No entanto, Sebastian Shaw acabou aparecendo e sequestrando Dakan também. No entanto, as memórias do jovem foram restauradas e ele acabou conseguindo trabalhar junto do seu pai por um curto período de tempo. Só que antes deles irem atrás do verdadeiro vilão, o Romulus, o Dakan acabou aceitando um convite do Norman Osborn para fazer parte da nova equipe dos Vingadores, que seria conhecida como Vingadores Sombrios, onde ele tomaria o manto de Wolverine, utilizando até mesmo o uniforme antigo do seu pai. Depois disso, o Wolverine e o Dakan sempre saíram na porrada, com o garoto criando uma equipe mutante especialmente para matar o Wolverine, só que no final de contas o Logan conseguiu reverter a mesa e conseguiu dar uma parada no moleque. Outra coisa que acabou acontecendo, que deve ter sido bastante traumático na vida do Wolverine, foi quando ele foi possuído por um demônio, e esse demônio só conseguiu fazer isso graças à ajuda de uma equipe rival do Wolverine, também conhecida como Red Right Hand. E o Wolverine, que tava no inferno, que tava com a sua consciência presa no inferno, tava fazendo de tudo para conseguir sair de lá. Enquanto a sua variante do mal, ou sua forma do mal, também conhecida como Helverine, que tinha todos os seus poderes tirando a sua humanidade, ou seja, o cara tava maníaco, saiu matando geral que aparecia na sua frente. O Wolverine então saiu possesso atrás desse demônio para conseguir recuperar sua consciência, ou pelo menos o seu corpo. Isso com a ajuda de um cara chamado Puck e de um homem misterioso que um pouco mais tarde seria revelado que foi o primeiro homem que o Wolverine matou, que quem ele era de verdade? O seu próprio pai. E com a ajuda do motoqueiro fantasma Hellstorm, Mística e sua ex-namorada, a repórter Melita Garner, o Wolverine conseguiu escapar do inferno e expelir o demônio do seu corpo. O Wolverine, então, que já estava de volta, acabou caçando e querendo matar todos os membros da Red Right Hand. Só que antes ele tinha que passar pelo músculo dessa equipe, que no caso eram os Mongrels. E depois de ele ter massacrado todos eles, ele acabou descobrindo que os integrantes do grupo Red Right Hand preferiram se matar do que serem mortos pelo próprio Wolverine. E que as pessoas que compunham o grupo Mongrel eram, na verdade, todos filhos ilegítimos do Wolverine. Caraca, mano. Depois de um tempo, a pedido do Ciclope, o Wolverine acabou comandando uma equipe secreta dos X-Men, também conhecida como X-Force. Eles faziam todas as missões que outros mutantes da equipe dos X-Men com certeza negariam em fazer. E essa equipe era formada por Warpath, Wolfsbane e uma clone feminina do Wolverine, que também é conhecida como o quê? X-23. E depois de um tempo, a mutante chamada Dominó acabou se juntando à equipe também. Aquela Dominó mesmo que acabou aparecendo no filme do Deadpool. Só que a identidade secreta desse grupo não durou por muito tempo e acabou vazando, coisa que fez com que o Ciclope surtasse. E o Wolverine resolveu montar de novo a X-Force, mas dessa vez por conta própria, escondido até mesmo do Ciclope. E dessa vez os integrantes desse grupo eram o Arcanjo, o Deadpool, o Phantom Max e também a Psylocke. E esse foi apenas o começo da separação dos X-Men do Wolverine para os X-Men do Ciclope, porque o Wolverine sempre bateu o pé falando que esses mutantes tinham que crescer como pessoas normais, que eles tinham que ter vidas normais. Já o Ciclope queria que todos fossem treinados para ser fortíssimos soldados para trabalhar para os X-Men. O Wolverine então acabou se separando do Ciclope e abrindo uma nova escola, mas dessa vez em homenagem a Jean Grey. Eu vou falar que o Wolverine se saiu muito bem como paizão dessa garotada toda, e se transformando num personagem extremamente protetor também. Depois de um tempo, a tão destrutível Força Fênix acabou retornando para a Terra, e isso fez com que os Vingadores e os X-Men entrassem num conflito, os X-Men lá do Ciclope, viu? Porque os Vingadores queriam manter em sua custódia a Hope Summers, a nova hospedeira da Força Fênix, já que a Jean Grey havia morrido. E eles queriam fazer isso para conseguir proteger a Terra da grande ameaça da Fênix Negra. Já o Ciclope via isso como uma chance de renascença dos mutantes, então ele queria que a Hope Summers conseguisse pegar, ser a hospedeira da Força Fênix e recriasse todos os mutantes depois da grande desastre que foi a Dinastia M. O Wolverine, no meio disso, acabou ficando bastante dividido, mas acabou tomando partido dos Vingadores. E mesmo assim, ele continuava mantendo contato com alguns dos X-Men que estavam no grupo do Ciclope, mas mesmo assim ele não foi capaz de impedir que essa briga se escalasse.
e muito menos impedir que o Ciclope matasse o seu antigo mentor e figura paterna, Professor Xavier. E depois da Força Fênix ter sido destruída, ter sido derrotado, o Wolverine acabou continuando aliado dos Vingadores, fazendo parte da equipe. E ele principalmente trabalhava juntamente do grupo do Havoc, que era liderado pelo Havoc, que tinha tantos outros mutantes extremamente poderosos trabalhando lá. E uma de suas missões foi contra o Caveira Vermelha, que havia raptado o cérebro do Professor Xavier e tomado todos os seus poderes para ele. E essa foi apenas uma das grandes aventuras do Wolverine enquanto fazia parte dos Vingadores. E tempos mais tarde, trabalhando para SHIELD, o Wolverine acabou sendo infectado por um microvírus, que acabou destruindo de vez toda a sua habilidade de regeneração. Ele então, sabendo que não poderia tomar todos os tiros ou todos os golpes que ele estava acostumado, ele acabou se focando, juntamente de alguns amigos, nos estudos das artes marciais, para ele ficar cada vez mais habilidoso. No entanto, nada disso foi o suficiente e o fim do Wolverine estava muito próximo quando ele foi capturado novamente pelo homem que acabou dando a ele o esqueleto de Adamantium, que no caso era o Abraham Cornelius. Esse cara estava com o intuito de acabar a sua missão lá do passado, que era criar o verdadeiro super soldado, ou criar um exército de super soldados. E ele acabou reativando o esquema Arma X. O Cornelius, como eu falei pra vocês, conseguiu capturar o Wolverine e ficou extremamente em choque quando ele descobriu que a sua habilidade de cura havia desaparecido. Ele então resolveu ignorar isso e continuar fundindo Adamantium no esqueleto de várias outras cobaias, assim como ele fez com Logan no passado. E em um último ato de bravura, enquanto estava encharcado em Adamantium, o Wolverine acabou matando todo mundo, libertando todas as cobaias e acabando de vez com a ameaça do Cornelius, fechando de vez com Arma X. No entanto, todo o dano que ele já havia sofrido era demais, principalmente agora que ele estava sem o seu fator de cura. Então a última cena que nós tivemos do Wolverine antes dele morrer foi ele se ajoelhando ao pôr do sol coberto de Adamantium e ficando por lá. Tempos mais tarde, a mutante chamada Kitty Pryde acabou conseguindo tirar o corpo do Wolverine, do Logan, de dentro dessa casca de Adamantium. Isso é claro para ele ter um enterro próprio, né? Só que o cadáver do Wolverine acabou sendo roubado, então os X-Men e os seus aliados acabaram procurando pelo mundo inteiro o Wolverine, e vários relatos de que ele tinha aparecido em vários lugares estavam rolando por aí. Só que ele não tava puro, rapaziada, ele tava com uma poderosíssima joia do infinito na sua posse. O Logan tava vivo mais uma vez, mas como era um grande mistério. Essa acaba sendo a história completa e essencial do Wolverine, que se você é um grande fã, você tem que saber disso. Agora você pode sair batendo no peito pra todo mundo aí na rua falando que você é um expert no mutante, mas você acha que é só isso que eu vou fazer no vídeo de hoje? Não. Vou te recomendar algumas revistas em quadrinho dele, beleza? A primeira é Wolverine Origin, de 1 a 6. A próxima é Wolverine Limited Series, de 1 a 4. Arma X, Wolverine Volume 2, do número 21 ao 34. A Morte do Wolverine e o Retorno de Wolverine. Essas são as melhores histórias do mutante e as mais essenciais também, que se você quiser saber a fundo de tudo isso daqui que eu contei pra vocês no vídeo de hoje, vocês têm que ler essas 6 revistas em quadrinho, beleza? Mas e aí, o que você achou da história do Wolverine? Você sabia de tudo isso que eu trouxe pra vocês no vídeo de hoje? Já deixa aqui nos comentários pra gente saber. E se você ainda não largou o seu like, se inscreveu no canal e ativou o sininho até agora, faz logo essas 3 coisas, estou contando com você, não me deixa na mão. O teu apoio é muito importante pra mim, pode ter certeza. Mas é isso, eu espero que vocês fiquem bem, um forte abraço em todos vocês e falou!